E aí, tudo bem? Está pronta ou pronto para começar a mergulhar nos dados? Vamos lá então. Na aula passada, só recapitulando, a gente viu o que são bases de dados estruturadas, para que serve SQL, a gente instalou o programa que a gente vai utilizar, que é o DB Browser, a gente baixou e abriu a base de dados das eleições de 2018 e você executou sua primeira consulta SQL. Lembra disso? Então, nessa aula, a gente vai aprender a filtrar os dados. Como assim? Bom, muitas vezes os dados brutos que vêm da fonte primária, eles têm muita informação, tem muitas colunas, tem muitos registros, e para a gente analisar essa informação, por exemplo, para utilizar numa matéria, muitas vezes a gente vai querer tirar algumas colunas que não são relevantes, tirar alguns registros que também não são relevantes, e esse trabalho a gente chama de filtrar, beleza? Nessa aula, então, a gente vai aprender a selecionar apenas as colunas que nos interessam e a filtrar apenas os registros que nos interessam. Para isso, é muito importante que a gente lembre dos tipos de dados, dos operadores e como combinar os filtros. Depois eu vou falar em mais detalhes isso durante essa aula. Mas, no geral, então, depois de terminar essa aula, você vai aprender exatamente como filtrar um recorte específico daquelas tabelas que às vezes são gigantes. Bom, então lembrando a primeira consulta que você aprendeu, select asterisco from tabela. Isso daí vai selecionar tudo da tabela. Mas e se eu quiser só 2 ou 3 colunas? Daí a gente troca o asterisco por coluna 1, vírgula, coluna 2. É só colocar o nome das colunas separadas por vírgula. Exemplo. A gente pode pegar aquela primeira consulta, select asterisco from candidatura 2018, e trocar o asterisco por nome, vírgula, descrição, cargo. Com isso a gente vai selecionar somente o nome do candidato ou da candidata e a descrição, né, do cargo dela. Vamos fazer isso agora. Então eu vou trocar aqui o asterisco por nome, vírgula, descrição, cargo e vou executar novamente a minha consulta. Olha só, repara que o resultado agora já vem só essas 2 colunas e ele conseguiu recuperar 29.145 registros, ou seja, a mesma quantidade de registros, porém, como foram só 2 colunas, ele executou bem mais rápido, em 116 milissegundos, beleza? Então, depois de explorar essas tabelas aqui, você agora pode ir selecionando somente as colunas que te interessam para uma determinada investigação que você esteja fazendo, por exemplo. Então pausa agora esse vídeo e como exercício você vai explorar colunas que são interessantes na tabela de candidatura, por enquanto ainda não é nada de bem declarado. Nessa tabela de candidatura, anota as colunas que são interessantes e cria uma consulta para mostrar só essas colunas, que são colunas que te interessam por algum motivo. Beleza? Pausa o vídeo agora e faz isso daí. Tem bastante informação legal nessa tabela, né? Então, eu separei aqui um exemplo. Eu peguei o nome, a descrição do cargo, a descrição do gênero, a descrição cor-raça, que é a etnia da pessoa, e com essas 4 colunas a gente vai trabalhar aqui ao longo dessa aula fazendo outros tipos de filtro. Então se você digitar aí, select nome, descrição cargo, descrição gênero, descrição cor-raça, from, candidatura 2018, a gente vai ter exatamente esses dados, e é exatamente isso que eu vou digitar aqui. Descrição gênero e a última, descrição cor-raça. Eu posso aqui dar um enter para que a minha consulta fique mais fácil de ler. Eu posso, inclusive, aqui, depois do select, dar um enter, um tab. Isso não tem problema, não tem diferença. Se eu colocar em linhas diferentes, fica até mais fácil de ler a consulta que eu estou digitando aqui. Então, depois de digitar aqui a minha consulta, eu vou lá, rodo a consulta e está aqui, ó, tem o nome, tem o cargo, tem o gênero e a etnia. Beleza? Voltando aqui então para os slides, tá, então dessa forma a gente consegue filtrar e focar nas colunas que a gente quer. Mas lembrando que isso não é tudo, a gente também pode fazer um filtro nos registros. E isso daí a gente faz com o where. Então se tem muita informação, muito registro ali, a gente consegue tirar alguns registros colocando essa palavra mágica where. E aqui tem um exemplo. Então, se por exemplo eu quero filtrar só pelas candidaturas a deputado estadual, eu coloco lá where, descrição cargo, igual a deputado estadual. Então agora você vai fazer exatamente essa consulta. Vamos lá. A gente mantém o começo da consulta, select nome, descrição cargo, from, candidatura 2018, where, descrição underscore cargo, igual, abre aspas simples, deputado estadual, tudo em maiúsculo no caso do deputado estadual, tá? Se a gente digitar em minúsculo aqui, ele não vai encontrar a informação. Tem que ser tudo maiúsculo. Está tudo em maiúsculo no banco de dados, tudo em maiúsculo na consulta. Então, lembrando, a gente adicionou where, espaço, descrição, cargo, sem cedilha, sem til,
Aqui é um underscore, não é um traço, não tem espaço, tá? Depois, espaço, igual, espaço, abre aspas simples, deputado estadual, fecha aspas simples. Eu vou executar a consulta e aí, olha só que legal, a gente tem um resultado de 17.941 registros. Ou seja, daquele total de 29 mil registros, a gente fez um recorte somente nos deputados, nos candidatos a deputado estadual. Com isso, a gente pegou muito menos informação. Inclusive, essa informação foi retornada em 62 milissegundos. Ou seja, agora eu tenho só as colunas que eu quero e só os registros que eu quero. Eu posso ir trabalhando em cima desses dados e cada vez mais eu consigo ir adicionando outros filtros. A gente já vai ver como fazer isso mais para frente. E se eu quisesse pegar os candidatos a deputado federal, aqui então eu poderia trocar por deputado federal, lembrando tudo em maiúsculo, entre aspas, e aí a gente teria 8.588 registros. Tá, você já aprendeu a filtrar então quando o valor de um campo é exatamente igual a uma determinada expressão, um texto, por exemplo. Mas e se esse valor for numérico? Como é que eu faço para, por exemplo, eu quero todo mundo que tem idade maior que 25 anos? Aí eu posso usar outros operadores. Aqui eu coloquei uma tabela com os principais operadores. Então, o sinal de igual, ele verifica a igualdade. O menor, maior ou então exclamação igual, ele vai verificar a diferença. Então, por exemplo, se eu colocar lá depois do where, descrição cargo, menor, maior, deputado estadual, ele vai pegar todos os registros em que a descrição cargo não é igual a deputado estadual. Ou seja, ele vai pegar deputado federal, senador, governador, que é o caso da eleição de 2018. Tem também o maior, menor, maior igual e menor igual. Esses daí vão trabalhar com números. Então, por exemplo, se eu colocar lá where, idade, data, eleição maior que 50, eu vou selecionar todas as candidaturas, né, cujo candidato ou candidata tem idade maior que 50. A idade na data da eleição. Repara que tem uma outra coluna que é a idade na data da posse, caso aquela pessoa ganhe a eleição. Tá, então pausa o vídeo agora e tenta fazer outros tipos de consulta usando outros operadores, como maior, menor, nos campos que são números inteiros, ou seja, os campos de idade, o campo que tem o número do turno e por aí vai. Utiliza esses outros operadores lá depois do where, então tira lá o descrição cargo e muda para esses outros campos para você ir aprendendo e se familiarizando com esses outros operadores. Lembrando que os registros que vão aparecer no resultado são somente os registros em que essa condição que você colocou é verdadeira. Então, por exemplo, se eu coloco idade, data, eleição maior que 50, somente esses registros aqui aparecerão no resultado. Então, pensa sempre que essas condições que a gente está colocando, o resultado dela vai ser verdadeiro ou falso, certo? Ou a idade é maior que 50, ou não é maior que 50. Se ela for igual a 50, por exemplo, ela não é maior que 50. Então, só nos casos em que ela for maior que 50, é que ela vai aparecer no resultado. Então, pausa o vídeo agora e faz algumas experimentações com esses outros operadores e com os outros campos. E aí, conseguiu fazer uns filtros legais na sua tabela? Bom, eu vou filtrar aqui pela idade na data da eleição. Então eu vou tirar o descrição cargo, eu vou colocar idade, data, eleição maior que 50 e vou executar. Aqui a gente tem uma coisa estranha, olha só. Ele me devolveu 29.145 registros. Será que todos os candidatos têm idade maior que 50? Bom, vamos investigar. Lembrando que quando a gente pega uma base de dados, não necessariamente essa base de dados está completa, está totalmente limpa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou incluir a coluna idade, data, eleição, aqui no meu select, para eu conseguir ver os valores dessa coluna, quais os valores estão aparecendo para essa coluna. E vou executar novamente, então, aqui a minha consulta. Olha, repara que a coluna está toda em branco. Então esses dados não foram preenchidos pelo TSE. Putz, então eu não vou conseguir fazer esse filtro. A gente não tem essa informação, infelizmente. Talvez então a gente tenha essa informação da idade em uma outra coluna, por exemplo, que tenha a data de nascimento. Aí a gente tem que fazer a continha lá de subtrair a data atual da data de nascimento. A data atual não, a data da eleição da data de nascimento, para então chegar nesse resultado. Mas isso daí a gente vai fazer em um outro momento, beleza? Então lembrando aqui, antes de fazer os filtros, olha primeiro os dados que aparecem naquela coluna para você ter certeza de que esses dados estão corretos, de que estão completos
que aí sim você consegue fazer o filtro. E sempre verifica o resultado, a quantidade de registros para ver se aquele número faz sentido ou não e tudo mais, beleza? Então sempre valida o que você está fazendo para ter certeza de que, primeiro, você escreveu a consulta correta, segundo, os dados estão refletindo o que você esperava que eles refletissem, tá bom? Nessa parte aqui, Browse Data, você consegue olhar as colunas e os valores e com isso verificar os dados. Por exemplo, aqui dá para ver que essa coluna detalhe da tabela bem declarado, ela está em branco para vários registros. Então, pode não ser uma boa coluna para eu fazer filtros, beleza? Sempre lembrando, então, de analisar antes, fazer uma análise exploratória dos dados antes de partir diretamente para as consultas. E só para ficar claro, existem vários tipos de dados diferentes. Então tem texto, tem número, tem, enfim, uma infinidade, tem data, tem vários tipos de informação que a gente pode representar no banco de dados. Quando a gente está trabalhando com texto, a gente sempre vai colocar os dados entre aspas. Quando a gente está trabalhando com números, a gente não vai colocar entre aspas e a gente pode também fazer comparações entre uma coluna e outra. Por exemplo, se a coluna idade, data da posse, idade, data da eleição tivessem preenchidas, a gente poderia colocar no where uma comparação. Digamos que eu queira saber todas as pessoas que não farão aniversário entre a data da eleição e a data da posse, né, caso elas vençam a eleição. Então eu poderia colocar select asterisco from candidatura 2018, where idade, data, posse, igual ou maior, enfim, da idade, data, eleição. Dessa forma eu estou comparando os valores de duas colunas para o mesmo registro e não com um valor fixo que eu coloquei, como 25, por exemplo. Então você consegue fazer comparações com os dados do próprio registro também. Mas e se você precisar de mais condições para chegar naquele registro que você quer? Então digamos que, por exemplo, eu esteja fazendo uma matéria e eu estou procurando as candidatas, ou seja, mulheres, a deputada federal. Então eu preciso filtrar pelo campo descrição gênero e pelo campo descrição cargo. Eu estou fazendo dois filtros, certo? Como que eu faço isso? Bom, eu consigo juntar essas condições, juntar esses filtros. E eu faço isso através das palavras AND e OR. Então, por exemplo, se eu quero que as duas condições precisem ser verdadeiras, eu coloco a primeira condição, por exemplo, descrição gênero igual a feminino, AND e a segunda condição, por exemplo, descrição cargo igual a deputado federal. Se eu quiser pegar os registros em que uma condição é verdadeira ou a outra é verdadeira, ou seja, tanto faz, aí eu posso usar o OR. E lembrando que eu posso combinar mais de duas dessas condições. Eu vou mostrar um exemplo aqui com duas condições, mas a gente pode colocar várias condições. Condição 1, AND. Condição 2, AND. Condição 3 e por aí vai. Por exemplo, se você quiser pausar o vídeo e executar essa consulta, select nome, descrição, cor, raça, from candidatura 2018, where, descrição cargo, igual a deputado federal, AND, descrição gênero igual a feminino. O que eu estou fazendo aqui? Bom, vamos primeiro para a parte do where. Eu estou pegando somente os registros em que o cargo é deputado federal e o gênero é feminino, então somente mulheres candidatas a deputado federal, e desses registros eu estou selecionando as colunas nome e descrição cor raça. Ou seja, eu estou usando duas colunas, descrição cargo e gênero, para fazer o filtro, mas no meu resultado eu tenho só duas outras colunas, que são nome e descrição cor raça. Ou seja, os dados que vão aparecer no resultado, as colunas que vão aparecer no resultado, não precisam ser as mesmas colunas que a gente está filtrando. A gente pode usar o filtro só para selecionar os registros e outras colunas para formar o nosso resultado. Então eu vou digitar exatamente essa consulta aqui agora. Vou voltar aqui para o Execute. Então, select nome, descrição, cor, raça. Vou apagar essas outras aqui. From candidatura 2018, where descrição cargo igual a deputado federal. Eu vou colocar aqui embaixo AND, vou colocar um tab aqui só para ficar pro ladinho. Descrição gênero, gênero minúsculo, igual a feminino. E vou executar a consulta. Tá lá. Então a gente teve 2.767 registros, é o número que faz sentido, né, em 91 milissegundos. Beleza. Então eu tenho aqui todas as candidatas, né, mulheres, o nome delas e a etnia em que elas se identificam. E só para finalizar, eu quero falar ainda sobre como esses operadores AND e OR, eles trabalham juntos. Então digamos que eu tenho uma condição OR, uma outra condição AND, uma terceira condição. Se eu escrever isso depois do meu where, o que vai acontecer? Então, o banco de dados, quando ele vê essa consulta, ele não executa da esquerda para a direita. Condição 1, OR, condição 2, AND. Não, ele
primeiro olha para os operadores. Então, lembra lá na matemática quando a gente tinha 2 mais 3 vezes 3? Primeiro a gente tem que multiplicar o 3 com o 3, certo? Fazer a multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação tem precedência sobre a soma. Então o operador multiplicação, né, tem prioridade. Você primeiro faz a multiplicação, 3 vezes 3, 9, e depois soma com 2, 11. Então em SQL é a mesma coisa. O AND tem prioridade sobre o OR. Então se eu escrevi condição 1, OR, condição 2, AND, condição 3, primeiro o banco de dados vai executar condição 2, AND condição 3, vai pegar o resultado disso, e aí ele vai fazer condição 1, OR, o resultado daquela primeira parte. E lembrando que cada condição dessas vai me devolver verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se a condição 2 for verdadeira e a condição 3 for verdadeira, condição 2 AND condição 3, isso tudo vai dar verdadeiro. E aí ele vai comparar, vai fazer o OR, né, de condição 1 com verdadeiro, beleza? E lembrando que no final do where, depois que o banco de dados executar tudo que está depois do where, se o resultado final for verdadeiro, aquele registro vai ser selecionado para o resultado final. Senão, o registro não vai ser selecionado para o resultado final. E da mesma forma como na matemática a gente pode colocar parênteses, por exemplo, se eu colocar parênteses 2 mais 3, fecha parênteses, vezes 3, primeiro eu vou executar o 2 mais 3, que está dentro dos parênteses, mesmo que seja mais, que seja multiplicação. Então a gente vai fazer 2 mais 3, 5, vezes 3, 15. Então os parênteses alteram a precedência desses operadores. Tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, isso aqui é só para você saber, caso você precise utilizar essas consultas mais complexas, mas então, só para resumir, o AND tem precedência sobre o OR, primeiro ele vai executar o AND, depois o OR, e os parênteses podem mudar a prioridade disso daí. Se você tiver em dúvida, põe parênteses, não é obrigatório, mas se você colocar não vai dar problema também. Então você pode colocar parênteses nas condições, caso você esteja em dúvida de qual que vai ser executado primeiro ou depois, beleza? Dá uma olhada nos dados da candidatura, vê as colunas que têm dados relevantes, verifica se esses dados estão preenchidos direitinho, como você espera, e cria filtros compostos, ou seja, usando AND e OR, que podem ser relevantes para uma matéria. Seja uma matéria que você já fez, ou uma matéria que talvez você esteja pensando em fazer, por exemplo, para as eleições de 2020. Até a próxima!